Boa tarde a todos. Pedimos a Deus, a Jesus nosso Mestre, que nos ilumine nessa tarde e que possamos juntos desenvolver esse tema e poder levar para junto de nós uma mensagem de conforto, de esclarecimento, porque este é o objetivo maior da doutrina espírita, divulgar essa doutrina abençoada de consolo e de libertação. A temática de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 87. E vem de uma passagem de Lucas, aonde Jesus questionaria: por que dormis? Então Emmanuel desenvolve este tema neste livro, Caminho, Verdade e Vida, e vai nos esclarecendo um pouquinho, através da mediunidade do nosso grande Chico Xavier, sobre qual é a intenção do nosso Mestre quando ele nos chama ao despertar do momento em que a humanidade se encontra. Porque a mensagem foi àquela época, na antiguidade, há mais de 2000 anos. Mas a mensagem é atual. É tão atual que ela serve para cada um de nós no momento em que nos encontramos também. Se considerarmos o momento em que o mundo vive, os estertores que abalam profundamente os seres reencarnados, principalmente no Brasil, o Brasil de hoje, que vem se apresentando com vários desastres, com perdas significativas no campo material e, sobretudo, de vidas não só humanas, mas também de seres vivos, que pela negligência, pelo descaso, se perde de forma tão avassaladora que causa comoção em todos nós. Então este momento é um momento para reflexão. É um momento em que deveríamos parar um pouco e nos perguntar: qual foi a mensagem do nosso Mestre Jesus quando ele questiona seus discípulos: por que dormis? E por que esta mensagem se perpetuou com o evangelista Lucas? E por que ela é atual? Porque nas nossas conversas do dia a dia, nem sempre as nossas conversas precisam se perpetuar. Se perpetua para nossos filhos, para nossos queridos afetos, quando a gente passa um conselho que realmente toca o ser na sua fibra espiritual. E se perpetuou esta fala de Jesus exatamente por essa razão, porque ela vem falar a nossa alma sensível, a nossa alma necessitada de amparo e de esclarecimento. Então, neste livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 87, este questionamento de Jesus, que nós vamos desenvolver hoje, é um chamado à vida espiritual, à ascendência, à consciência cósmica, que todos nós já deveríamos ter despertado. Há uma frase do eminente filósofo espírita Leon Denis, aonde em seus escritos à época de Kardec, porque ele foi contemporâneo de Kardec, ele escreveu que o espírito dorme no mineral, agita-se no vegetal, sonha no animal e desperta no homem, corroborando de uma certa forma com a teoria evolucionista de Charles Darwin. Lamentavelmente,
o evolucionismo científico se encaminhou para um aspecto muito mais materialista. E então ele diz que tudo tem a ver com o progresso do homem, desde o mineral, vegetal, animal e humanoide, sem atentar para as questões espirituais. Mas o evolucionismo espírita nos reporta a necessidade de não nos atrelarmos somente a estas revelações do campo científico, mas analisarmos a teoria do evolucionismo no aspecto espiritual. Porque é no aspecto espiritual que nós vamos compreender os automatismos atávicos que nós vamos herdando de acordo com a nossa evolução. Por isso, Leon Denis se perpetua com esta frase, porque é lá no reino mineral que nós dormimos. E depois nós nos agitamos no vegetal, onde desenvolvemos a sensação. Começamos a sonhar no animal, onde adquirimos a intuição. E depois vamos despertar no homem, aonde realmente precisamos despertar. Infelizmente, a grande maioria da humanidade ainda dorme. Dorme um sono letárgico, porque o período em que estagiou em outros reinos é muito maior do que o período em que se encontra da humanidade. Por isso ainda dorme. Por isso ainda nós dormimos. E o chamado do Cristo é esse, que a gente desperte. No Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, nós vamos encontrar vários apontamentos de Platão que confirmam aquilo que Sócrates anunciava aos seus seguidores. E como Platão foi discípulo de Sócrates, então ele escreveu aquilo que o mestre não havia deixado anotado. E num dos capítulos, num dos itens deste capítulo, ele diz assim: a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. A alma tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão por sua natureza sujeitas a mudanças. Ao passo que quando a alma contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, para o que é eterno, para o que é imortal. E sendo ela dessa natureza, é pura, é eterna, é imortal, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam então os transviamentos, pois que está unida ao que é imutável. E a esse estado da alma é o que se chama sabedoria. Então, o despertar da consciência espiritual em nós é quando nós começamos a nos tornar sábios. Porque até então, quando o nosso espírito mergulha no corpo carnal, ele se enebria. Ele fica como que num sono cataléptico. Ele tem vertigens, porque os prazeres da vida material nos arrastam, muitas vezes, à horizontalidade da vida e nos faz negligenciar a questão espiritual e faz com que nos esqueçamos da nossa divindade, porque somos luz, criados por Deus, e viemos de essência pura, como disse Sócrates.
Seremos imortais a partir do momento em que fomos criados. Daí começa a eternidade da nossa alma. Porque, na verdade, eterno só o Pai Criador o é. Porque ele não foi criado. Então, como um ser incriado, é imortal. Nós somos seres criados por Deus. Então, se ele é eterno, nós podemos dizer que nós somos imortais e seremos eternos a partir do momento que ele nos cria como parte dessa luz infinita que ele é, parte desse amor infinito que ele é. Então, se a gente refletir sobre esta frase de Platão, que Sócrates advertia aos seus seguidores, nós vamos ver que tem tudo a ver com a lição da tarde de hoje. Tem tudo a ver com aquilo que nós precisamos buscar como espíritos numa jornada evolutiva espiritual. Porque a parte material se faz por si própria. A questão material evolui por conta da própria força da natureza. Nós não precisamos mover nenhum esforço para melhorar a nossa genética. Nós não precisamos pensar em melhorar a nossa evolução material. Haja vista que quando habitávamos as cavernas, éramos seres horrendos, feios, cobertos de pelo, grosseiros, com uma estrutura física muito mais grosseira que hoje. E hoje os mesmos espíritos que somos nós estamos aqui com esses corpos mais sutis, mesmo sendo matéria. Já nos melhoramos no aspecto, já começamos a elaborar gestos e atitudes mais nobres e menos grosseiras. Já confabulamos, dialogamos sem aqueles sons guturais. Então veja que esse aspecto material, ele evolui por conta. Mas o ser espiritual que habita esse corpo, esse precisa ser trabalhado. Este há que se mover à vontade interior de cada espírito que somos, para poder evoluir. Por isso o chamado de Jesus: por que dormis? Desperta, tu que dormes. Na sequência nós vamos ver que Paulo, em suas cartas aos Romanos, aos Efésios, aos Tessalonicenses, também advertia com este mesmo chamado: desperta, tu que dormes, sai desse sono cataléptico, sai dessa vertigem e volta-se para as coisas espirituais. Esta passagem que Lucas narra e que se perpetuou nessa fala de Jesus, ela se dá num momento em que Jesus sabia que iria ser sacrificado. Sabia que seria preso, sabia que passaria pelo Calvário e que no Gólgota seria crucificado de forma infame. E momentos antes, para buscar forças e energias, Jesus se refugia no monte do Tabor, e lá ele entra em prece. Mas antes de subir esta montanha, ele convida alguns dos seus discípulos para que o sigam nesta oração e que fiquem em oração e em vigília. Quer dizer, que não dormissem. E então, enquanto Jesus ora profundamente, indo às lágrimas, porque sabia do que iria passar, ele interrompe suas orações e desce, e vê aos pés da montanha seus discípulos dormindo profundamente. E então ele questiona: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ele convoca seus discípulos: enquanto eu oro, vocês dormem.
Muitas vezes, se a gente se analisar, a gente vai observar que enquanto muitos oram, nós dormimos. Enquanto muitos de nós aqui se encontram para beber desta fonte pura e cristalina da mensagem espírita, muitos estão por aí saboreando os prazeres da vida na sua amplitude e na sua exaustão, sem se preocupar em vigiar para não cair em tentação. E é este o chamado de Jesus. Quantos de nós ainda dormem? Então Lucas relata isso no capítulo 22, no versículo 46. Os discípulos, diz o livro Caminho, Verdade e Vida, aonde Emmanuel faz um aporte sobre esta passagem de Lucas. Então ele diz assim, que dormiam os discípulos de tristeza, e o mestre orava fervorosamente. Jesus mostra-nos que mesmo diante de grandes choques, ou ante as grandes dores, a inatividade não nos é uma atitude recomendável. Esta inatividade é que faz com que a gente caia no marasmo da contemplação da vida material e nos deixemos arrastar para os prazeres da vida na matéria, que faz com que nos esqueçamos da nossa essência divina e da nossa espiritualidade. Nós pensamos em tudo, trabalhamos para nos alimentar, para nos vestir, para o lazer, para todos os prazeres da vida, incansavelmente, às vezes 12 horas por dia. Mas 15 minutos que deveriam ser dedicados ao despertar do dia, ao abrir os olhos para a luz do sol, nós não temos tempo. Quantos de nós até lembra de orar e dizer uma prece a Deus pela bênção de mais um dia, mas a pressa pelas coisas materiais nos impedem de dedicar 15 minutos pela manhã, quando acordamos. Pior ainda quando vamos dormir. Ao deitarmos, às vezes até pegamos um livro para que possamos fazer uma meditação um pouquinho mais longa. E uma prece em agradecimento por mais um dia. Uma prece rogando as bênçãos de uma noite iluminada. Uma prece de louvor ao Deus Criador. E antes que se feche 5 minutos, estamos dormindo. Então vejamos, dormimos sim. Ainda estamos dormindo. E deixamos com que o sono fisiológico nos abata de tal forma que não despertamos para 15 minutos de oração espiritualizante. Quer dizer, para as questões espirituais nós dedicamos muito pouco tempo. Se formos anotar as nossas horas da vida, no nosso dia a dia nós vamos ver o quanto dedicamos às coisas materiais, o quanto dedicamos ao lazer, ao dormir, e quanto tempo dedicamos à verticalização do nosso ser rumo ao nosso Pai Criador. Então, a inatividade não nos é recomendável, meus irmãos. Há que se despertar, sim. O momento urge, o momento pede o nosso despertar, o nosso acordar. Nos ensinos fundamentais de Jesus, diz Emmanuel, não podemos nos permitir o descanso acomodatício
em detrimento da atividade do bem. Quantas pessoas nós encontramos acometidas do mal do século, que é a depressão, e outros tantos transtornos psicomentais que têm afetado a humanidade. E quantos nesse momento não têm forças para sair do processo depressivo? E então se perpetuam longe de uma atividade do bem, numa questão acomodatícia. Muitas vezes buscam socorro não só na medicina tradicional, mas também nas casas espíritas. Mas quando a casa espírita pede, olha, há que você se esforçar para aderir a uma atividade de voluntariado, para que você possa se ajudar a sair desse marasmo, a pessoa não volta mais. E a grande verdade, meus irmãos, é que se esta pessoa não se agarrar profundamente ao trabalho voluntário, dificilmente ela vai sair das sombras da depressão e de outras tantas doenças psicomentais. E a casa espírita muito pouco pode fazer quando a vontade não nasce de dentro de nós, para o despertar desse sono cataléptico. Nós temos uma passagem que nos fala sobre o despertar de Lázaro. Então nós vamos encontrar esta passagem onde Jesus, ele pregava o seu evangelho por todas as regiões. E ele se encontrava distante de Cafarnaum, onde Lázaro morava com as suas irmãs, Marta e Maria. E quando Lázaro cai prostrado numa doença que o acometeu, que era desconhecida, sono cataléptico, as suas irmãs mandam algumas pessoas rogar a Jesus que venha até a cidade, porque Lázaro vai morrer. Quando as pessoas chegam a Jesus e lhe comunicam deste problema de Lázaro, Lázaro já havia morrido, segundo a tradição. E então Jesus diz: Lázaro não morreu, Lázaro dorme. E os discípulos questionam, mas mestre, ele é seu amigo. Marta e Maria são seguidoras do cristianismo. Você vai abandoná-los à própria sorte? Você não vai até lá dar o socorro que elas estão pedindo? E ele diz: para que pressa, se Lázaro não morreu? E 2 dias após, então Jesus vai até Cafarnaum. E lá encontra Lázaro já enterrado. E os enterros eram feitos em cavernas, aonde se rolava uma pedra. E então Marta e Maria, chorosas, imploravam ao mestre: por que não chegaste antes? E Jesus disse: porque choram se Lázaro não morreu? E vai Jesus até onde Lázaro se encontrava, pede que rolem a pedra que fechava a porta do sepulcro, e então diz a Lázaro: levanta-te, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, mediante esta mensagem, levanta-se e vem para fora do sepulcro, retirando as próprias bandagens que o envolviam, causando uma verdadeira comoção a todos que assistiam àquela cena e que consideravam Lázaro morto. Segundo Joana de Ângeles, este momento foi o momento em que Lázaro já estava desperto
para as coisas espirituais. E por isso seu espírito recebeu o magnetismo de Jesus, que movimentou o seu fluido vital, que numa situação de quase extinção do fluido vital, quase rompendo-se os laços que atrelavam aquele espírito ao corpo carnal, ele movimenta o fluido vital e então Lázaro encontra forças para sair. Mas Lázaro só encontrou essas forças porque ele já estava desperto para as coisas espirituais. E não foi nenhum milagre, porque Lázaro realmente não havia morrido. Estava Lázaro em sono cataléptico. Então Jesus, percebendo que a morte não arrebatara aquele espírito e nem rompera os liames vigorosos do perispírito, estava Lázaro vivo e estava dormindo. E então Lázaro ressuscita no dizer do Novo Testamento. Uma passagem linda, mas que a gente precisa analisar sob a ótica da ciência, sem deixarmos nos arrastar pelo fanatismo ou pelos ditos milagres, que Jesus não derrogou nenhuma lei quando fez aqueles milagres. Jesus se utilizou de toda a lei universal, eterna e imutável, que Deus nos deu. Mas, com certeza, o fenômeno de Lázaro não foi fazer com que ele voltasse à vida estando morto, mas voltar à vida pela ressuscitação, porque ainda estava vivo. Quer dizer, o espírito ainda se encontrava ali, e o perispírito ligado ao corpo. Jesus prossegue em serviço redentor, resgatando criaturas, e espera que nós, os aprendizes do Evangelho, estejamos operosos e vigilantes, pois somos os trabalhadores do seu reino. Nós somos trabalhadores do reino de Jesus. Essa é uma grande verdade. Mas já despertamos para esta atividade? Será que já arregaçamos as mangas e saímos a trabalhar na seara do Senhor? Será que já buscamos a prática do bem como um bem constante na nossa vida, tratando o nosso semelhante como irmão e fazendo a ele aquilo que queremos para nós? Será que amamos as pessoas na sua amplitude de tal forma que praticamos a caridade como os Espíritos nos ensinam? Kardec questiona os Espíritos no Livro dos Espíritos, dizendo assim: qual é a verdadeira e a maior caridade na sua amplitude? E os Espíritos respondem: a verdadeira caridade é ser benevolente com todos, praticar a indulgência com os erros dos outros e perdoar sempre a todos os erros dos nossos irmãos. Joana de Ângeles nos diz que a caridade é o amor em ação. Quem não ama não pratica caridade, pratica a esmola, que é o início do automatismo para a prática da caridade. E quem pratica a caridade só o faz por amor. Esta é a verdadeira caridade. E a verdadeira caridade é a moral, benevolência com todos. Quando alguém nos fere, nos machuca, como nós reagimos? Como Jesus quer que reajamos? O chamado é que quando alguém nos ofende, a gente deve pensar assim: essa pessoa com certeza não está bem. Se ela me feriu sem eu merecer,
ela não está bem. Então ela merece uma prece. Vou orar por ela porque ela não está bem. Isso é ser benevolente. Qualquer outra atitude é não ser benevolente. É não praticar a caridade. É não amar. Quando alguém erra e nós tomamos conhecimento, por que não para em nós a informação da atitude equivocada do nosso irmão? Nós perpetuamos para outras pessoas aquilo que alguém fez de errado. Isso não é ser indulgente. Indulgente é compreender o erro dos outros e parar em nós. Não propagar a atitude ou comportamento equivocado do nosso irmão. Isso é ser indulgente. Será que nós somos indulgentes com os erros dos nossos irmãos? E quando alguém faz alguma coisa, nós perdoamos? Do fundo do nosso coração? Ou nós sofremos por aquela atitude a ponto de não poder ver a pessoa? E às vezes a gente até diz, eu perdoo, mas não quero mais ver a pessoa na minha vida. Eu perdoo, mas em qualquer situação difícil que a pessoa passa, a gente levanta a voz ligeiro e diz, está vendo? Está pagando o que me fez. Isso não é perdoar. Perdoar não é esquecer, mas perdoar é não sofrer mais por aquilo que me fizeram. Isso é ter dado o perdão verdadeiro. Então a verdadeira caridade, meus irmãos, é nós estarmos vigilantes e sermos trabalhadores do reino do Senhor, pelo exemplo, sendo benevolente com todos, sendo indulgente com os erros dos nossos irmãos e perdoar todas as ofensas. Esta semana ouvi de uma pessoa, conheço fulano e conheço a mãe, e você sabe que faz 10 anos que eles habitam na mesma casa e um não fala com o outro por uma briga muito séria que tiveram há 10 anos. Como pode 2 pessoas habitar a mesma casa e não trocar uma palavra? 10 anos. Eu que perdi minha mãe há 34, eu lamento cada dia a ausência da minha mãe na minha vida. E você vive tão próximo de alguém e você ignora. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Não dá mais para ficarmos na horizontalidade da vida, meus irmãos. Temos que despertar em nós essa consciência cósmica. Temos que rever essa espiritualidade que nos dá a essência da vida. Porque a hora que baixarmos ao esquife, o nosso corpo vai estar ali intacto. Não vai faltar nada. Mas por que ele não se movimenta e não pensa mais? Porque o nosso espírito já demandou a pátria espiritual. E o corpo baixa ao sepulcro e volta à terra, ao pó que a deu. Mas o espírito segue a sua jornada evolutiva, até ter outra oportunidade de reencarnar e recomeçar o seu projeto de evolução. E é por isso que estamos aqui. Não estamos aqui a passeio. Não estamos aqui de férias. A vida às vezes é dolorosa? É. Porque ela nos cobra aquilo que deixamos de fazer. E nós só reagimos diante da dor. Então a dor é o aguilhão divino que nos desperta o ser espiritual para as questões espirituais.
Esta semana passou uma reportagem na televisão, não lembro qual foi o canal, alguém deve ter visto, de um rapaz que depois de um acidente, ele ficou 10 anos tetraplégico. 10 anos. E após 10 anos, ele recobra, apesar da doença que o acometeu, ele recobra todas as funções. Todas. Anda, se alimenta, se banha, fala, apesar de estar atrofiado numa cadeira de rodas. E ele dá o testemunho e diz: eu mudei a minha vida depois que eu fiquei tetraplégico. Então a dor é o aguilhão divino que nos cutuca e faz com que movamos a vontade de evoluir espiritualmente. Despertaremos então em nós as questões espirituais, esquecendo um pouco dos atavismos mecanicistas que a gente adquiriu na nossa trajetória evolutiva material. Vamos deixar que a nossa luz brilhe, já nos disse Jesus. Então a prece de Jesus no Getsemane é um lembrete de que não podemos permanecer dormindo diante das convivências sociais. Como nós nos comportamos diante de um filho difícil? Nos revoltando contra Deus? Como nós nos comportamos com um cônjuge difícil? Como nós nos comportamos diante de um pai, de uma mãe doente, com Alzheimer, com demência senil, com dificuldades de andar? Como nós nos comportamos diante de um familiar difícil? Como é as nossas convivências pessoais? Vamos nos analisar, porque nunca é tarde para esse despertar em nós. Nunca é tarde. Vivemos um momento tão difícil, meus irmãos, que tudo nesta vida é descartável. Tudo é descartável. O cônjuge difícil, separamos. Vamos separar rapidinho. Filho inoportuno que vem no momento que eu não quero, eu aborto. Simples assim. Pai e mãe doentes, eu ponho no asilo. Tio, tia, parentes doentes, chatos, com problemas de limitações, nós não visitamos mais. Passamos a infância e a vida adulta indo lanchar lá, almoçar, naqueles domingos maravilhosos em família, mas quando tio e tia, avô e avó está doente, não vamos mais, porque se tornaram pessoas chatas, sem dó nem piedade. Estamos agindo bem nas nossas convivências pessoais? Como nós nos comportamos diante dos interesses mesquinhos? O que causou a grande tragédia de Mariana e de Brumadinho? Interesses mesquinhos. Esquecendo-se de vidas, não só humanas, mas qualquer tipo de vida. A vida de um rio, a vida das matas, a vida dos pássaros, dos animais. Quanta tragédia pelos interesses mesquinhos. E o que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, para alçarmos um cargo melhor, passando por degraus humanos muitas vezes. Como nós estamos dormindo diante das vaidades efêmeras, vaidades passageiras, querendo aquinhoar cada vez mais, acumular, quando na verdade não levamos nada desta vida. Nem aquela roupa bonita que está lá no guarda-roupa, muitas vezes não é posta em nosso corpo
quando desencarnamos. Vão escolher outra. Nossas joias serão tiradas e nossos bens distribuídos à custa de muita briga. Será que pensamos nisso? Será que as nossas vaidades efêmeras devem prevalecer? Pois ao falar do Cristo, falamos de seus exemplos, mas permanecemos em sono letárgico, como sonâmbulos inconscientes em tudo que fazemos. Muitas vezes, só despertando no leito da morte corporal, em profundo sofrimento e em lágrimas tardias. Quantas pessoas só despertam no leito da morte, e aí se lembram de se auto-perdoar e de dar o perdão a outros. E muitas vezes só cerram os olhos após aquele familiar chegar e se auto-perdoarem. Não podia ter feito isso antes? A vida não podia ter sido mais prazerosa? Com certeza seria. Então Paulo de Tarso diz: a vós outros eu digo, que conheceis o tempo, já é hora de vós despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio que cremos. É claro, hoje estamos muito mais perto da salvação do que quando iniciamos a nossa trajetória evolutiva. Este momento é único para nós, porque o nosso momento, meus irmãos, o ontem não volta, o amanhã ainda será, e não sei se eu estarei aqui. Eu posso morrer hoje à noite, daqui a pouco. O hoje é um presente, e o melhor de todos os presentes, porque é o momento em que eu devo despertar, em que eu devo alavancar em mim a vontade de abrir os meus olhos para a vida espiritual e trabalhar em mim as verdadeiras heranças que eu vou levar para a eternidade. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te, esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através dos pesadelos e das fantasias. Santo Agostinho era um homem promíscuo. Santo Agostinho tinha uma vida pervertida, de orgia, de bebedeira e de outras tantas perversões morais. E sua mãe, Santa Mônica, orava todo dia rogando ao Pai que desse uma luz para o seu filho e que ele despertasse desse sono letárgico em que ele se encontrava. E um dia Santo Agostinho cai prostrado diante de um padre que fazia um sermão, e a partir dali a vida dele muda. Ele despertou naquele momento, e ele nos diz: todos os dias façam como eu, façam uma análise da vida, analisem-se e vejam quanto bem você fez, quanto bem você deixou de fazer, quanto mal você fez. Porque diz Albert Einstein, o maior dos físicos, que o bem e o mal é uma questão matemática, e a matemática é uma ciência exata e não mente, e não tem equívocos. Se eu faço um bem e um mal, e faço essa análise, eu estou zerado. Nem tenho nada a meu favor, também não tenho nada em meu desfavor. Mas se eu faço um bem e cometo um mal, aliás, se eu faço um bem e não cometo um mal, eu estou no crédito. Mas se eu faço um mal e não cometo nenhum bem, aonde que eu estou? E se eu desencarnar durante esta noite? Então vamos fazer esta análise matemática, meus irmãos, e vamos nos compreender o que nós estamos fazendo com a nossa vida, porque o horário de dormir é o horário em que o nosso espírito, em desdobramento, deixa o corpo físico e vai se encontrar com os seus afins.
E quando ele se encontra com os seus afins, ele busca o semelhante meu. E se eu sou um espírito ainda endividado e cheio de defecções morais, para onde que eu vou? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, no final, Santo Agostinho fala dos espíritos íncubos e súcubos, que são espíritos que vêm copular com o homem aqui na terra. Então, aonde que nós vamos buscar espíritos afins? De igual vibração energética que a nossa. Então precisamos nos melhorar, precisamos orar, porque durante a noite os pesadelos e as fantasias nos arrastam para lugares de difícil possibilidade de sair. Muitas vezes voltamos com processos obsessivos. Eu vou complementar, meus irmãos, porque o nosso tempo já esgotou-se. Eu agradeço muito a atenção de todos e quero dizer que Jesus foi o espírito mais evoluído que pisou na terra e que foi o maior exemplo para a humanidade e que se perpetuou em todo o Novo Testamento, nas grandes mensagens que os 4 evangelistas nos deixaram. Que a gente possa seguir este mestre como guia e modelo para a humanidade, porque ele é a luz que ilumina o nosso caminho, ele é a força que restabelece em nós a vontade de evoluir, e ele é a esperança da vida futura como espíritos imortais que somos. Agradeço muito a atenção de todos e que tenham uma tarde iluminada com a certeza de que o retorno ao nosso lar será com Jesus em nosso coração. Muito obrigada.